Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. O nosso estudo é sobre o adufo no Oikumene Idanhense Turismo e Inovação. O Oikumene, como nós sabemos, é a casa e foi exatamente o espaço que deu origem à economia. A palavra que deu origem à economia. Neste mesmo sentido, interessa, sobretudo, nós pensarmos um pouco sobre Idanha Nova. Temos aqui uma fotografia aérea de Idanha Nova que se ficarmos um pouco sobre esta fotografia, percebemos com certeza que existe um grande casario neste momento, uma fotografia atual, e pensarmos um pouco sobre o percurso de Idanha Nova. Idanha Nova, o concelho de Idanha Nova, nos anos 50 tinha mais ou menos 33 mil habitantes, 20 anos depois ficou com 20 mil e, portanto, tem sido um decréscimo. Dos censos atuais, nós temos cerca de 9 mil habitantes. O que é facto é que são exatamente estas regiões do interior onde há uma grande parte do seu saber fazer, da sua praxis cotidiana, que ficaram e que também representam aquilo que é a identidade portuguesa, sobretudo a identidade portuguesa associada ao mundo rural, associada ao interior. Aliás, eu costumo fazer uma analogia em que digo que o interior é aquilo que está dentro de nós e aquilo que está dentro de nós é aquilo que é melhor. Portanto, nós ao olharmos para estes territórios temos de o fazer exatamente com essa preocupação, ou seja, o que há de melhor dentro destes territórios. Claro que estes territórios estão associados ao envelhecimento da população, estão associados a uma baixa natalidade. Sabemos perfeitamente que a inversão deste caminho não é fácil, mas com certeza que nós que estamos aqui no território e todos os outros que se preocupam com o território, aliás, o objeto desta conferência, temos sempre algo a fazer que permita exatamente o quê? Fomentar, fixar as populações nestes territórios, promover desenvolvimento de microempresas, de serviços e que podem exatamente reverter favoravelmente o estado destes mesmos territórios. Idanha Nova, ou o concelho de Idanha Nova, está situado no Geoparque e o Geoparque tem exatamente apostado no turismo. Tem apostado no turismo porque podemos ver que o património é mágico, o património está cheio de identidade, há uma história que percorre todo este património e podemos ver aqui alguns dos ícones, vamos lá, deste património, nomeadamente Idanha Velha, podemos ver Monsanto, mas associado a este património construído, temos também o património natural, nomeadamente podemos ver aqui os iconofósseis de Penha Garcia. Neste mesmo sentido, olhamos para estes patrimónios únicos, houve uma questão que se nos levantou e é exatamente a partir daqui que nós vamos fazer o nosso trabalho científico, é pensar exatamente, de acordo com aquilo que foi definido por Marco G, que existe aquilo que nós denominamos de lugares por oposição a não lugar, ou seja, acabam por ser duas entidades, duas polaridades, melhor dizendo, fugidias, em que nós não podemos dizer claramente que só existem lugares ou que não existem, ou que só existem não lugares. Os lugares são exatamente o quê? São históricos, ou seja, há uma história, uma vivência que percorre todo um território por parte dos seus nativos, por parte das pessoas que o habitam. Ele é relacional, ou seja, há uma partilha de uma herança, há uma praxis de reconstruir o território e, por outro lado, ele também é identitário, isto é, os descendentes moraram no espaço, as pessoas que hoje estão a reconstruir o espaço e, nesse mesmo sentido, nós acreditamos que o espaço é exatamente o local onde, sendo ele abstrato, é o local onde se pode reconstruir estas relações sociais. E esta reconstrução das relações sociais é que faz com que, de uma forma ou de outra, haja uma dinâmica, haja um progresso em que nós podemos associar sempre o quê? O novo ao velho, o velho ao novo, e nesse mesmo sentido, que recriações é que nós podemos exatamente fazer, como é que nós podemos interpretar, como é que nós podemos inovar aquilo que existe e que ficou e que é nosso e que, mais uma vez repito, que está no nosso interior. E porquê? Porque há relação, por oposição exatamente àquilo que hoje muitas vezes o turismo denomina de não lugares. Muito embora os não lugares sejam necessários, os não lugares
são exatamente o oposto ao lugar, ou seja, não são históricos, não são relacionais, não são identitários, mas precisamos muitas vezes destes não lugares. Exemplos que vos posso dar são, por exemplo, as autoestradas, são, por exemplo, os resorts, são, por exemplo, as caixas de multibanco, em que há uma individualização de referências, em que há uma superabundância factual, em que existe um espaço imenso. E, portanto, o turismo permite-nos exatamente o quê? Associar este mundo ao local, permite-nos exatamente fazer com que o global e o lugar sejam espaços onde nós podemos promover um conjunto de atividades que tornem exatamente o quê? Estes territórios apelativos, que tornem estes territórios como um espaço onde cada vez mais as pessoas queiram estar e conhecer. Portanto, como eu disse e refiro aqui, o espaço, enquanto abstração, concretiza-se através das práticas sociais que constroem cotidianamente os lugares. E nesse mesmo sentido, o nosso estudo vai exatamente para o ADUF. E vai exatamente para o ADUF e para este território, porquê? Todos nós sabemos que no ano de 1938 foi atribuído o Galo de Prata a Monsanto. Portanto, estávamos no início da década de 30 do século XX e houve, por parte das autoridades da altura, fazer um elogio ao mundo rural. E, portanto, foi lançado um concurso para exatamente ver qual é que seria o espaço onde existia menos deteriorização, que é exatamente o termo que utilizam, relativamente ao modus vivendi rural. E, nesse mesmo sentido, houve uma luta entre dois espaços aqui da região, Monsanto e Paúl, mas de facto encontraram o quê? Foi exatamente em Monsanto. Tenho aqui exatamente uma fotografia que demonstra exatamente a ligação das autoridades na altura relativas à necessidade de dar um novo foco a esta ruralidade e, nesse mesmo sentido, nós colocámos uma questão. Outros dos ícones que foram ou que subjaziam a esta nova forma de pensar o mundo rural estão, por exemplo, o Galo de Barcelos e estão, por exemplo, os lenços de Viana. Nesse mesmo sentido, a questão aqui que se coloca é porque é que o ADUF não teve a mesma sorte. Isto é, se foi de facto a Monsanto que fez parte do Secretariado da Propaganda Nacional e que deu um outro olhar ao mundo rural, porque é que o Galo de Barcelos, porque é que, como digo, os lenços de Viana foram exatamente projetados de uma forma diferente, enquanto que o puro estava exatamente onde? Em Monsanto. E, portanto, esta problemática foi exatamente uma problemática que se nos levantou e então, a partir daí, começámos a tentar perceber como é que o ADUF moldou, sendo este um símbolo identitário, um símbolo da autarquia, como é que este ADUF moldou as relações sociais e porque é que ele ficou salvaguardado exatamente neste espaço. Nesse mesmo sentido, as questões que tentamos responder com este artigo são mais ou menos estas. Como é que foi salvaguardado e porquê? Quais são os projetos e as iniciativas que podemos fundamentar? Imagem de marca do município, será que podemos inovar esta imagem de marca? E como é que, de uma forma e no fim, como é que isto pode ajudar a fixar as pessoas? E vamos começar então com o ADUF. O ADUF tem características que todos nós conhecemos e passamos exatamente com esta quadra popular. As armas do meu ADUF são de pau de laranjeira, quem houver de tocar nele há de ter a mão ligeira. E colocámos exatamente aqui este pequeno trecho de uma cantiga que refere o ADUF, porque o nosso princípio, em termos científicos, foi exatamente recorrer à etnomusicologia. E isto porquê? Porque dizer que é uma canção popular, dizer que é uma canção tradicional, é difícil encontrar um corpus teórico. E porquê? Porque o que é popular? É aquilo que o povo adota? O que é tradicional? Nós sabemos que o termo traditionen, que deu depois origem, por via erudita, à palavra tradição, mas por via popular deu origem à palavra traição e por isso quisermos exatamente fazer uma análise ou associar o ADUF, sobretudo, aos estudos que foram feitos por Lopes Vasconcelos, que foram recolhidos também por Michel Giacometti e também por Lopes Graça e, portanto, acaba por ser esse corpus que no fundo esses estudos tentaram exatamente fazer o levantamento das culturas regionais a nível nacional e situámos-nos um pouco nesse corpus teórico para avançar e para, no fundo, conhecer e utilizar então o termo etnomusicologia em vez de propriamente cantigas, músicas populares ou tradicionais, muito embora sejam a nível do senso comum possam utilizar-se, muito embora careçam de algumas questões. Agora,
Olhando mais uma vez para este trecho, há aqui duas características que saltam logo. E quais é que elas são? As armas de Modufo são de pau de laranjeira. Ora bem, a laranjeira sempre esteve associado à noiva, ao casamento, à pureza, mas o poeta diz que quem houver de tocar nele há de ter a mão ligeira. A mão ligeira é uma mão de género, ou seja, é a mão de quem cose e de quem cose. Portanto, quem cose comida e quem cose a roupa. E, portanto, de uma forma ou de outra, já há aqui a grande ligação que o adufo tem e teve, e ainda hoje é conhecido por tal, por ser tocado por mulheres. Ora bem, agora vamos às definições. O que é o adufo? O adufo, permitam que então agora leia a definição, é definido por Eduardo Oliveira como um instrumento bimembranofone do tipo pandeiro, quadrangular, de percussão direta com a mão, idiofone de percuração, derivado a soalhas ou a pequenos grãos, soltas ou presas no interior. Acrescenta que tem um ar muito baixo, as membranas são cozidas uma à outra ou ao aro, não permitindo a alteração ou graduação da tonalidade por variação de tensão. Quisemos aqui colocar exatamente a definição, porquê? Porque nós, percorrendo e fazendo uma breve história do adufo, percebemos que, como dizia a definição, que era do tipo pandeiro. E quando nós falamos em pandeiro, falamos exatamente num instrumento que também é bimembrofone, ou seja, tem duas membranas de percussão, mas este é quadrangular. Ao nós percorrermos a história um pouco destes tipos pandeiros, verificamos que podem ser quadrangulares, que são aqueles que se utilizam aqui na Beira Baixa, podem ser circulares, sobretudo os utilizados na Antiguidade Oriental, podem ser hexagonais, mas o que é facto é que aquele que aqui ficou no território é o quadrangular. De uma forma muito rápida, podemos ver aqui um quadro efetuado por Molina, um dos grandes estudiosos dos frame drums, e percebemos exatamente que, ao longo dos tempos, este até está em inglês, portanto facilita um pouco a leitura, e percebemos que ao longo dos séculos, em vários espaços, existiram o quê? Existiram adufos circulares, existiram adufos quadrados, mas o que é facto é que aqui, na Península Ibérica, sobretudo, existiram os de forma quadrada. Relativamente ao facto, como chegaram a este espaço, existem várias discussões de vários etnomusicólogos. Muitos dizem que o chegar à Península Ibérica terá sobretudo a ver com a ocupação do domínio islâmico e, portanto, é exatamente no século XIII que aparece pela primeira vez a palavra adufo, portanto, adufo enquanto adufo. Podemos também dizer que outros entendem que provavelmente o adufo terá vindo dos povos berberes, portanto, do norte de África. Há também quem avance que, exatamente por estar estipulado no Antigo Testamento, nomeadamente no Êxodo, em que fala que Míriam, irmã de Arão e de Moisés, acompanhou, portanto, quando a passagem do Mar Vermelho, tocavam também o adufo e, portanto, na Bíblia, nomeadamente no Antigo Testamento, podemos ouvir várias referências: adufo, tamboril, tímpano, dufe, tofe e, portanto, acabamos por ver uma grande dominação deste instrumento. Agora, o que é facto é que o adufo é quadrado e tem soalhas dentro que permitem exatamente uma sonoridade diferenciada. Neste mapa podemos exatamente ver, ao longo dos tempos, ou seja, desde a Antiguidade até a Idade Média, onde é que existiram os bimembrofónicos quadrados, ou seja, os adufos. E podemos ver ali claramente em Portugal, em Espanha, podemos ver ali Egito, podemos ver ali Marrocos, depois ali na Arábia Saudita, portanto na atual, e portanto este tem sido o espaço onde foram encontrados vestígios, quer a nível iconográfico, ou seja, vasos, vitrais em igrejas, e portanto este terá sido o espaço onde existiram. Como chegaram à Península Ibérica? Como disse, vários teóricos acabam por utilizar diferentes fontes e levantar questões sobre possíveis. O que é facto é que, como eu disse, ele vem referido no Antigo Testamento, e o Antigo Testamento acaba por ser o quê? O livro das três grandes religiões, ou seja, a religião cristã nasce do Antigo Testamento, a religião judaica apoia-se no Antigo Testamento, bem como a árabe. E, portanto, no tempo, vamos lá, agora chegando um pouco à Península Ibérica, há um período em que realmente há o cruzamento destas três religiões, que é aquele que é denominado o Al-Andalus. E, portanto, nestes mapas conseguimos ver exatamente
enquanto houve a junção das três religiões, e portanto as três religiões praticamente saudavam-se uma à outra nas suas várias línguas, diziam paz, shalom, salam, cantavam juntos, acompanhavam o círculo litúrgico, acompanhavam o ciclo agropastoril, e portanto a vivência era quase plena. Aliás, muitas vezes quando se fala no Al-Andalus fala-se exatamente no grande período de confraternização entre todas as religiões. Estamos exatamente a falar, no caso português da ocupação, estamos a falar do século VII ao século, portanto, XI, muito embora na parte de Espanha, e aquilo que é denominado como o próprio grande período do Al-Andalus, seja claramente até ao século XIII. Até ao momento em que existem exatamente as reconquistas, quer a reconquista cristã, quer a invasão por parte dos almorávidas e dos almohadas, em que começa a existir uma verdade única. O que quero eu dizer com isto? Quero dizer que o aduf circulava neste espaço quando estavam estas três religiões. O que é facto é que quando há esta cisão, e portanto cada religião começa a ter uma verdade única, ele permanece, quer na cristã, quer na judaica, quer na árabe. E, portanto, é um elemento que percorre não só todas as religiões, como se nós formos ver, ou fazer uma análise, de todos os documentos escritos, chegamos exatamente à conclusão que, inicialmente, o aduf aparece associado aos meios citadinos e interculturais, e só no século XX, exatamente com o trabalho, como já referimos, efetuado por Lopes Vasconcelos, efetuado por Giacometti, efetuado por Fernando Lopes Graça, é que ele começa então a aparecer no mundo, ou associado ao mundo rural. Isto porquê? Fazendo uma breve história, nós conseguimos observar nos textos escritos que a primeira vez que aparece a palavra aduf é com Afonso X, o sábio, também ligado às cantigas de Santa Maria, escreveu a General da História, em que fala de aduf, mesmo a palavra aduf, exatamente reportando à passagem do Êxodo, ou seja, de Miriam com a irmã de Moisés e de Arão. Vemos depois, mais tarde, também ligado à cultura galaico-portuguesa, em que há vários poetas que dizem que a dama mandou tanger o seu aduf. Depois vemos mais tardiamente, no século XV, várias referências ao aduf, sobretudo em meios religiosos, tocado por mulheres. Vamos para o século XVI e verificamos que na grande procissão do Corpus Christi, em Lisboa, também se toca o aduf, a procissão do Corpus Christi, do corpo de Deus. Mais tardiamente vimos também referências variadíssimas, nomeadamente efetuadas por Frei José Pereira de Santana, quando escreve a Crónica das Carmelitas Descalças, que diz que as mulheres, em peregrinação ao Mosteiro do Carmo, para o túmulo do Santo Condestável, tangiam este mesmo instrumento. Claro que chegamos ao século XIX. Século XIX temos um modelo europeu. É quando nascem as óperas, quando os instrumentos de corda começam a ter uma validade, e a validade não é validade, claramente, começam a ter uma preponderância maiores e, portanto, nas cidades há o que é o decair desta utilização do aduf. Agora, neste espaço, no espaço que nós estamos, exatamente derivado a quê? Ao isolamento do clima, do relevo, ligado também ainda à preocupação com o ciclo litúrgico e com o ciclo agropastoril, e as mulheres continuam aqui, neste espaço, a utilizar o aduf, que foi exatamente aquilo que foi depois colocado também em texto por os três etnomusicólogos que nós já aqui referimos. Aqui é uma imagem de Afonso X, que foi exatamente quem efetuou, quem colocou pela primeira vez a palavra escrita. Também nas ordenações afonsinas, embora já esteja em tempo de reconquista cristã, claramente Afonso V disse para que ninguém se meta com a música dos mouros, e portanto, muito embora existissem dois espaços, claro que existem sempre vários dissidentes. Aqui temos exatamente um quadro da Amadeu Sousa Cardoso, que é a procissão do Corpus Christi, que já aqui falamos. Leite Vasconcelos, portanto, um dos etnomusicólogos que fez exatamente esta mesma recolha. Temos também Michel Giacometti e Lopes Graça. E, portanto, aqui temos um quadro que nos permite exatamente ver a utilização do aduf no território português no século XX. Reparem que a maior concentração está exatamente neste espaço.
E, portanto, está ali uma caixa que sobressai do mapa e que demonstra exatamente essa ligação ao espaço. De tal forma, isto só para relevar que o lenço de Viana, os lenços de Viana e o Galo de Barcelos foram manifestamente, tiveram outra visibilidade que o adufo não teve, muito embora também o adufo e as adufeiras fossem várias vezes recebidos em Lisboa. Muito embora também Catarina Chitas, de Penha Garcia, que faz exatamente este ano 100 anos do seu nascimento, também foi a pessoa convidada para ir à Fundação Carlos Gulbenkian representar exatamente a Beira Baixa. Aliás, quem quiser ver os documentários do Povo que Canta de Giacometti consegue exatamente ver a utilização clara nas mãos de uma mulher do adufo. Zeca Afonso também tocou o adufo, mas se repararem, as mãos não são ligeiras e, portanto, a utilização, a própria postura que utiliza não é exatamente a mais correta. Aliás, no disco que gravou, a grande parte, a utilização do adufo, portanto, isto é um concerto ao vivo, mas a utilização ao adufo que faz é na caixa da viola. Acaba por fazer a mesma sonoridade. O mesmo acontece, por exemplo, com Teresa Salgueiro, que também canta várias músicas desta zona, que podia colocar o adufo, mas não o utiliza. Temos, por exemplo, aqui também um grupo chamado o Adufo, que faz outras utilizações do mesmo, portanto, que é um grupo nacional e que já aqui esteve em Monsanto a efetuar E depois temos já algumas experiências bastante gratas, nomeadamente as adufeiras de Monsanto a tocarem também com este mesmo adufo. Agora, a questão aqui que se coloca, e portanto, além disto, outras utilizações que são feitas, quero aqui exatamente dizer e referir a manta, que está no Museu Rural do século XXI, que é outra utilização que eu penso que pode levar, de facto, e leva com certeza, e já levou, o adufo e a identidade e as relações que se construíram em função deste instrumento a vários sítios. Neste sentido, a questão que agora se coloca é então o que é que nós mais podemos fazer do adufo, sabendo de antemão e ficando 3 características. Primeira, o adufo associado a mulheres, o adufo associado à cultura agropastoril e à cultura litúrgica. O adufo ficou cá por causa do isolamento do interior. Exatamente porquê? Pelo relevo, pelo clima, pela inexistência de vias de comunicação, mais ou menos até à década de 80 do século XX. Neste sentido, o que é que nós podemos fazer? Pensando, sobretudo, naquilo que já foi feito e naquilo que foi retomado, quando quiseram novamente dar um novo espaço ao mundo rural, pensando exatamente em quê? Nos lenços de Viana e no Galo de Barcelos. Passo então aqui a palavra a Sara. Não sei se a Cristina quer. Conhecendo esta história do adufo que vimos agora, e permitam-me esta rica e interessante história do adufo, interessa agora divulgar a matriz cultural do instrumento e torná-lo numa verdadeira imagem de marca. Sabemos que o conceito de imagem de marca nos remete para um conjunto de associações que se associam com uma marca. As associações, a sua origem e a sua natureza determinam o significado da marca para o consumidor e definem a forma como se percepciona e como se guarda na mente do consumidor. Ora, quando aplicado a um território, a imagem de marca do território remete-nos para as associações que podemos formular acerca de um determinado local, os atributos que relacionamos com um determinado local e que os consumidores relacionam. E quando falamos de um território, entendemos como consumidores de um território os seus habitantes, os seus residentes, os seus investidores, os seus turistas e visitantes. E importa então tornar este conhecimento mais próximo destes mesmos consumidores, porque a imagem de marca é um conceito muito subjetivo, é um conceito de recepção. Cada um de nós formula a sua própria imagem com base nas associações que faz relativamente a um lugar, relativamente a um determinado local. E nesse sentido, acreditamos que o adufo contém um conjunto de atributos que possibilitam a sua associação ao concelho,
de Idenha Nova, e desde logo atributos como a tradição, a cultura popular, a singularidade nacional, mas também inovação, criatividade, empreendedorismo, sendo a imagem composta por percepções subjetivas da pessoa acerca do objeto, é determinante a experiência que o consumidor tem com o lugar, a exposição à sua promoção e divulgação. E, portanto, aquilo que nos propomos é apresentar um conjunto de ações, um conjunto de iniciativas de divulgação, uma estratégia de divulgação, de promoção do ADUF, por forma a torná-lo mais próximo dos seus consumidores, dos seus cidadãos, dos seus habitantes, dos seus residentes, mas também dos seus turistas, dos seus investidores, de todos aqueles que podem ter uma ligação com o local. Este foi o trabalho que foi desenvolvido, como já foi referido, relativamente a outros ícones nacionais, como o Galo de Barcelos e os lenços de Viana, e por que não, então, aplicá-lo também ao caso do ADUF. A estratégia de promoção, de divulgação que vamos apresentar baseia-se na diferenciação dos seus públicos-alvo, ou seja, definimos estratégias diferentes para diferentes públicos. E começámos por definir 3 grandes públicos que merecem ações diferenciadas. E os públicos que identificámos foram as crianças, os jovens e os adultos. E, portanto, vamos identificar ações, todas elas que permitam um conjunto de objetivos que estão bem identificados e que todas elas poderão levar ao aumento da notoriedade do ADUF, à aproximação do ADUF aos cidadãos, a dinamização do território, que é aquilo também que se pretende, o aumento do número de visitantes, o aumento do número de turistas e também, porque não, a fixação de população. Portanto, todas as ações que vamos apresentar, toda esta estratégia que definimos, tem como base estes objetivos e procura o alcance destes objetivos. E, portanto, vamos ver, em função dos diferentes públicos, quais as ações que podem ser empreendidas. E começamos exatamente pelas crianças. As crianças, hoje em dia, são um público extremamente importante. E são extremamente importantes porque há um conjunto de estudos científicos que nos mostram que as crianças impulsionam os seus pais, as suas famílias, na escolha de determinados produtos. E, hoje em dia, também influenciam os pais na escolha dos monumentos a visitar, dos locais a visitar, das viagens a realizar. E, nesse sentido, o que é que podemos fazer, como podemos trabalhar o ADUF, tendo como público-alvo as crianças. Uma história infantil, e a nossa primeira proposta é a criação de uma história infantil que transmita às crianças a origem do ADUF, a história do ADUF, como é que o ADUF surge e como é que ele ainda se perpetua hoje neste território. Existem várias histórias relativas ao Galo de Barcelos, existem várias histórias relativas a várias lendas portuguesas, por que não também aplicar uma ao ADUF? Obviamente que sempre numa linguagem direcionada para quê? Para permitir o aproximamento do ADUF às crianças e também para criar um imaginário nas crianças sobre este instrumento musical. Outra proposta que apresentamos é a criação de uma escola de ADUFs, à semelhança de outras iniciativas que existem já em Portugal, e temos aqui o exemplo do Toca a Rufar. É um grupo musical que trabalha o bombo e, portanto, um projeto de percussão que envolve crianças e que envolve jovens a tocar o bombo e, portanto, um outro instrumento musical também tradicional, por que não criar uma escola de ADUF para fomentar a utilização do ADUF nos jovens e nas crianças de hoje, que serão o nosso público de amanhã, serão os nossos adultos de amanhã. Outra sugestão que deixamos é a elaboração de um CD infantil. Existem várias músicas e para a criação deste CD infantil seria importante a recolha das músicas que nos falam sobre o ADUF e de músicas que utilizam o ADUF enquanto instrumento. Existe um conjunto de músicas do repertório cultural, popular, que nos remetem para o ADUF, por exemplo, o Verde Milho, que utiliza como instrumento o ADUF, por que não fazer uma coletânea e torná-la também mais audível para as crianças. As crianças hoje estão expostas a música, estão expostas a muitos elementos musicais e, portanto, seria importante introduzir o ADUF também no conhecimento musical das crianças. Ainda uma última ação para as crianças seria a criação de uma mascote.
Sabemos que a mascote, um amigo imaginário, cria empatia com as crianças e seria uma forma de transmitir um conjunto de informações através de uma mascote que nós identificámos como sendo o adufito. Através do adufito que seria criado, poderíamos chegar mais facilmente junto das crianças e criar o tal imaginário. Ora, todas estas ações teriam objetivos, eles foram bem definidos e os principais objetivos seriam, no primeiro momento, aproximar o adufe das crianças, criar uma história que permanecesse no seu imaginário infantil, sensibilizar as gerações futuras para a importância do adufe enquanto património cultural. Como disse, os jovens de hoje, as crianças de hoje serão os adultos de amanhã e, portanto, sensibilizar esta próxima geração para a importância do adufe enquanto património cultural. Motivar também os próprios professores para a divulgação e para o ensinamento destas canções nas escolas, fomentar o uso do adufe e, a nível turístico, também aumentar e fomentar o fluxo turístico no segmento das famílias. Portanto, as crianças, como vos dizia, hoje em dia está estudado, influenciam os seus pais nos locais a visitar. E se houver histórias que fiquem no imaginário das crianças, mais facilmente vão pedir aos seus pais para visitar o local de onde veio o adufe e conhecer a realidade em que se insere nos dias de hoje. Outro público que definimos foram os jovens, e para os jovens definimos duas ações concretas. Os jovens de hoje querem ser jovens criativos, queremos ter jovens criativos e temos jovens criativos e, portanto, para o nosso público-alvo dos jovens, definimos ações que apelem à sua criatividade. E a primeira das ações seria a organização de um concurso a nível nacional e um concurso que apelasse à criação artística com recurso ao adufe. Acreditamos que o adufe tem imensas potencialidades que devem ser divulgadas e, por que não, procurar formas alternativas de utilização e formas criativas de utilização do adufe. E, portanto, a nossa proposta seria organizar um concurso nacional, de âmbito nacional, para a apresentação de trabalhos criativos em áreas como artes gráficas, design de equipamentos, design gráfico, na fotografia, em termos de literatura, moda, vídeo, ou seja, nas diferentes áreas artísticas, por forma a se desenvolverem novos produtos, a se darem novas utilizações ao adufe, para se reinterpretar o adufe e para se reinventar o adufe e podendo com essas propostas apresentadas divulgar e aumentar a notoriedade do adufe. Uma outra proposta que apresentamos é ao nível da literatura e também a criação e a publicação de um livro juvenil da série Uma Aventura. Uma aventura tende a retratar, por vezes, espaços locais e, por que não, criar uma história que retratasse exatamente o espaço de Idanha e o espaço onde hoje em dia ainda se vive o adufe. E, portanto, uma outra proposta seria a publicação de uma aventura mais direcionada para os jovens. Ora, estas duas ações teriam como objetivos específicos sensibilizar os jovens para a existência e para a importância do adufe, potenciar novas utilizações para o adufe e também desenvolver novos produtos alusivos ao adufe. Este concurso de ideias geraria novos produtos, geraria novos desenhos para os produtos e que poderiam ganhar forma depois na nossa estratégia e nas nossas propostas para o público-alvo dos adultos. E para o público-alvo dos adultos apresentamos propostas muito diferenciadas que vão desde o desenvolvimento de produtos criativos alusivos e com base no adufe, que podem ir desde a bijuteria, e os exemplos que vos trazemos são exemplos de como foi tratado o galo de Barcelos e os lenços de Viana, e portanto que podem ir desde a bijuteria, roupa, e portanto o concurso criativo também poderia envolver a moda, as ideias criativas e produtos desenvolvidos na área da moda, e vemos aqui que até uma noiva utiliza o bordado de Viana, o que significa o orgulho que tem no lenço dos namorados e, portanto, o orgulho que terá às suas raízes.
um conjunto de acessórios, uma linha de acessórios que também poderia ser desenvolvida. Temos atoalhados e hoje encontramos este padrão num conjunto muito variado de atoalhados, em loiça. Ora, para esta ação seria importante a participação e a parceria de agentes privados, desde logo marcas portuguesas que se têm associado também a estes ícones de identidade, nomeadamente a Vista Alegre, que tem desenvolvido linhas próprias de ícones portugueses. Outra loiça, um conjunto muito variado de produtos que podem ir desde os relógios, os aleques, a guarda-chuvas, portanto, criar e desenvolver uma linha de produtos alusivos ao adufe. Em termos gastronómicos, por que não criar chocolates em forma de adufe? E vimos que o adufe tem a sua origem na forma quadrada, circular, e, portanto, explorar também um pouco a forma do adufe e torná-lo apresentável em termos gastronómicos. Por que não também desenvolver uma linha de bolos tradicionais que também se confeccionam aqui nesta zona e dar-lhes um novo feitio também alusivo ao adufe. Tudo isto com vista à promoção e à divulgação. E tudo isto com vista a envolver mais os cidadãos com o adufe, com o instrumento musical. Outras ações que se poderiam empreender, envolver o adufe em todas as festividades do concelho. Sabemos que este concelho gosta de estar presente em várias festividades e desenvolve e organiza um conjunto de iniciativas locais nas várias aldeias do seu concelho. Por que não associar o adufe a essas festividades, apoiar todas as criações do adufe? Vimos há pouco grupos musicais que já trabalham o adufe, como o adufe, aqueles adufes grandes que vimos há pouco numa fotografia, apoiar todas essas iniciativas, apoiar todos os artistas que trabalham o adufe. Esteve aqui há algum tempo atrás a Rita Guerra, que foi considerada embaixadora do adufe, apoiar todas essas ações, recriar épocas e festas festivas, apelando assim ao adufe enquanto símbolo identitário, enquanto símbolo de património e cultural desta região, e tudo isto com vista a um conjunto de objetivos que se definem e que assentam basicamente no aumento da notoriedade do adufe, no sensibilizar de novos públicos para a utilização do adufe enquanto símbolo identitário e patrimonial do país, captar turistas culturais e, portanto, apelar também ao desenvolvimento do turismo nesta região, mas sem nunca esquecer a possibilidade que dá ao fomento da criação de microempresas. Portanto, fomentar também o empreendedorismo, captar investimento externo, que é aquilo que faz falta neste momento à região, para assim também combater a desertificação e contribuir para o desenvolvimento económico da região. Para terminar, apenas dizer-vos que acreditamos que o turismo oferece a oportunidade de redefinir as funções do facto folclórico, adaptando-o a novas realidades. A inserção do adufe em novos contextos, sem perder o vínculo à história, à comunidade, poderá consubstanciar a identificação de um elemento simbólico de identidade coletiva. A estratégia de divulgação apresentada, baseada no aumento da notoriedade do adufe, permitirá uma maior aproximação do instrumento aos consumidores, assumindo-se como imagem de marca do território, a atração de novos públicos, o reinterpretar da história e o reinventar dos objetos contribuirá para a dinamização do concelho, para o aumento de turistas e de visitantes, para a fixação da população, e todas estas serão certamente forças de combate à desertificação deste concelho. Obrigada.